Muito obrigado você que estava esperando esse cast aqui começar. Já deixa o like, se inscreve no canal, que isso é muito importante e, claro, nos ajuda muito. Mas antes eu tenho que falar aqui dos nossos grandes parceiros para vocês, começando com a EFIBank, seu banco para provedor de internet. Cara, ó, provedor precisa escalar a sua emissão de cobranças como boletos, carnês, Pix e assinaturas com eficiência, claro, né, loucos? E também qualidade. Vocês podem contar com as tecnologias de pagamento da EFI em uma conta PJ que conecta todo o seu financeiro à gestão do seu negócio, sem dificuldade. Junte-se a mais de 60% do mercado de provedores de internet que já utilizam a EFIBank como um parceiro para receber dos seus assinantes finais, tá bom? Aproveita a integração automática com os principais ERPs do nosso segmento de provedor de internet. Acesse o link que a gente vai deixar na descrição do vídeo para vocês potencializar ainda mais o seu negócio com a EFIBank. Então, provedor de internet, convido vocês a conhecer mais sobre a EFIBank, ser um parceiro da EFIBank e, claro, passar a receber dos seus assinantes finais através da EFIBank. Beleza? Links aí na descrição do vídeo. Quem também está com a gente aqui é nosso grande parceiro InfoM Solutions. Ó, módulos transceivers de 1 a 400 GB. Vocês podem contar com a InfoM Solutions. Não só módulos transceivers, mas vocês encontram também roteadores da linha Cisco lá, com os nossos parceiros, tá bom? Inclusive tem promoção da semana aqui para vocês, ó. A promoção da semana é o GBIC de 100 GB por 1.299, tá bom? Grande promoção do nosso parceiro a InfoM Solutions. Quem tá com a gente aqui também é a Select, mas eu tô com o Fábio aqui, né? Mas vocês sabem que vocês encontram tudo da linha Huawei com a Select, não é verdade? Mas a gente vai estender o nosso bate-papo aqui hoje para falar sobre a linha E-Kit da Huawei, vocês vão conhecer mais. Mas pensou em Huawei, pensou Select, e o nosso bate-papo hoje aqui é com o Fábio da Select. Vocês vão poder conhecer um pouquinho mais da empresa já durante esse bate-papo. Mas qualquer produto da linha Huawei, vocês encontram com a Select. Certo, loucos? Quem também está com a gente aqui é a Sage Networks, nosso parceiro de proteção de ataque DDoS. Os caras são especialistas em proteção de ataque DDoS. Hoje, mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Sage Networks. Eles também estão com a gente no Arruma Meu Pop, aqui no podcast, e em vários outros projetos, como eles têm o Sage Arruma Minha Caixa, Sage Meu Primeiro Huawei, que eles te ajudam a você, provedor de internet, a crescer a sua estrutura ainda mais. Seja fazendo uma configuração no equipamento, fazendo um upgrade de equipamento, tá? Conhecendo um pouco da sua estrutura e vendo aonde você pode chegar. E, claro, no que eles são especialistas, que é na proteção de ataque DDoS. Certo, loucos? Quem também está com a gente aqui é a Arcitec, nosso parceiro aí, Sumitomo, né? Se você precisar de qualquer máquina de fusão hoje da Sumitomo, OTDRs Viave e também DWDM da linha Razicon, certo? E claro, o clivador, né? O clivador mais famoso do Brasil hoje é o clivador da Sumitomo, que vocês encontram na Arcitec. O link vai estar na descrição do vídeo. E a Expo ISP, uma feira para provedor de internet, é uma feira gratuita. A Select sempre expõe nessa feira. Você pode fazer um bate-papo com o time da Select nessa feira, com os nossos outros parceiros também, estão sempre expondo lá, como a InfoM, a Arcitec, todos eles. Então, tem uma feira da Expo ISP, você tem que participar. E 2 vezes por ano tem um encontro nacional, em Olinda, sempre em maio, sempre geralmente nos dias 8, 9 e 10 ali mais ou menos de maio, 3 dias de feira. E em São Paulo, geralmente em novembro ali também, 3 dias de feira, tá bom? Então, convido a vocês a conhecer essa feira incrível para provedor de internet. Top? Bom, agora o Fábio da Select, Rafael da Select Hub e o Rupental da Telco Advisors. Telco Advisors. Agora o assunto vai ficar sério, hein, Fábio? Muito bom, super feliz de dividir a mesa aqui e vamos poder falar um pouco do momento do mercado diferente, né?
parece que não estamos mais na pegada da pandemia, Dr. Thalisson. Exatamente, né? O mercado tá mudando e a gente quer saber para onde esse mercado tá mudando e o que esse mercado vai mudar. Bom, a gente vai dividir esse microfone aqui, galera, tá bom? Então, quando o Fábio falar, eu vou direcionar aqui o microfone para ele, né? Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, até mesmo com as nossas perguntas, o Rafael já participou com a gente aqui em uma live incrível, né? A gente falando sobre Globoplay e tal, que era também uma mudança que o mercado estava fazendo e, pô, foi um sucesso. Mas eu queria conhecer um pouco mais da história aqui do Rupental, que é a primeira vez que ele tá participando com a gente, né? Por favor. Obrigado. Espero que seja a primeira de muitas. Com certeza. Obrigado pela apresentação. Hoje eu estou na Telco Advisor, que é uma empresa de consultoria, advisor para operadoras, né? Clientes no Brasil, fora do Brasil. E esse ano eu completo 25 anos de telecom, né? E 20 anos desses 25 anos de trabalho foram em provedores e operadoras, né? Então, eu brinco muito, eu gosto muito de falar a língua do provedor, eu vivi muito disso, desses desafios, né, de como expandir, crescer. E hoje eu uso muito desse conhecimento, tanto dos desafios que a gente teve de mercado, Brasil, que o mercado brasileiro é único, para trabalhar o que eu faço hoje com os meus clientes, né? Porque a grande pergunta que a gente vai falar hoje, todas as pessoas de fora, os clientes de fora perguntam como é que o Brasil conseguiu transformar a banda larga no que é hoje? Qualidade, competitividade, eles querem aprender, né? Que é o desafio que a gente tem hoje de mercado. Né? E o Rupental, né, ele está sendo um pouco, né, modesto na apresentação, né? Ele é um dos top voices do LinkedIn. Todo mundo que vai fazer análise de mercado hoje, inclusive eu, quando eu vou fazer minhas análises de mercado que eu apresento para a Huawei, que a gente apresenta para os nossos outros fabricantes, até para a própria Globo, a gente consulta o material dele com excelente qualidade, feita no LinkedIn. Tem muito seguidor lá, mas independente da quantidade de seguidores, um material de excelente qualidade, que você normaliza a questão das curvas, fala de banda larga fixa, fala de 5G, material, fala de satélite. Material realmente, pô, recomendo para todo mundo, menos para os concorrentes. Verificar o material produzido pelo Rupental, realmente muito, muito bom. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo também, então, do LinkedIn dele aqui, né? Para todo mundo ter acesso a essa... Mas eu quero pegar um gancho, esse meu trabalho que eu faço muito no LinkedIn, de forma aberta e pública, né, compartilhar sobre telecom. Ele vem lá do meu DNA, lá de provedor no início, lá em 99. Se eu tivesse isso 20 anos atrás, seria muito diferente. Né? E o papel que vocês fazem hoje também, né? Se tivesse isso 20 anos atrás, seria totalmente diferente. Então, além de profissionalmente me ajudar, isso olho como comunidade também de setor e etc. Pô, com certeza, é uma honra, cara. Obrigado, então, tá aí, tirar esse tempo para vir fazer esse bate-papo com a gente sobre algo que a gente gosta muito, que é o mercado de telecom, né? Mas pedir pro Rafa também, né, se apresentar para nós aí, já tivemos aí fazendo um bate-papo, mas fala um pouco também da Select Hub antes da gente engatar o nosso assunto aqui. Vamos lá, é um prazer estar aqui de novo, nessa mesa aqui seleta. Eu também sou um seguidor do Loucos e sou um seguidor do Rupental, que eu não conhecia pessoalmente. Então, como o Fábio falou, são dados muito qualificados e como ele falou, de forma simples, assim, com infográficos. Então, sempre me chama atenção, que eu comentei com ele agora há pouco, que o que eu gosto mais é porque ele às vezes ele tira o zoom, né, e vai para outros países. Então, agora ele está até com uma série comparando o mercado de banda larga do Brasil com diversos tipos de países da Ásia, da Europa, da América. Então, sempre muito interessante o conhecimento que você traz. Feliz de estar aqui. Vamos falar sobre o futuro dos provedores e do mercado, né, de provedores. Se é que eu tenho essa chancela, né, para falar de futuro. Mas trazendo o Select Hub, ele nasceu para isso, né? Dentro da Select, comunidade de serviços, mas a gente costuma repetir entre a gente, com toda a equipe, que a gente acorda todo dia para que o provedor pequeno, independente do Brasil, seja competitivo. E o que é ser competitivo? Ser competitivo para uma empresa, né, é ser sustentável, é ser lucrativa. Então, para isso, você precisa ter margem, se transformar, inovar, competir com gigantes às vezes, né? Às vezes não, talvez sempre. Então, quando o mercado vai afunilando, você precisa de ferramentas, conhecimento, informação para você continuar a ser competitivo. Então, é isso que a Select Hub faz. Logicamente, nosso carro-chefe, a última vez que eu estive aqui, que são os streamings da Globo, né? Globoplay, Premiere, Telecine, Globoplay mais canais.
eles voaram, né? A gente teve muito sucesso nos últimos quase 12 meses aí de operação. Temos muitos provedores de diversos tamanhos de empresa. Então, talvez o que eu vá falar muito aqui é esse conhecimento que eu ganhei conversando com esses clientes, né? Conversando com pessoas de diversas regiões, estando em feiras, entendendo a dor, a necessidade de cada cliente, vendo através dos nossos próprios erros e acertos. Isso trouxe conhecimento, então prazer estar aqui e poder tentar compartilhar um pouco do que eu aprendi. Você tem chancela de sobra para falar. Quando a gente começou a conversar sobre o assunto, você trouxe um conhecimento de uma coisa que são exatamente os pilares do Hub, feito para outra área. A gente é amigo, a gente tem uma história profissional junto. Pô, eu acho que isso aqui daria para aplicar para provedor. E aí é muito legal essa visão de quem vem de fora com uma outra bagagem e tem que falar, pô, isso aqui a gente faz hipóteses, né? Acho que isso vai dar certo, acho que isso daqui tem pegada, acho que se a gente fizer dessa forma dá um salto e a coisa deu. Então, teve efeitos assim muito concretos na receita, efeitos muito concretos na parte de educação, efeitos muito concretos na parte do marketing, que acho que é hoje talvez onde seja a maior distância de um provedor para uma grande operadora no marketing, na comunicação ainda é muito, muito diferente. E, pô, a gente está vendo ali a coisa acontecer, né? E a gente conseguiu executar o clube de compras para a parte do streaming, que seria inimaginável um provedor pequeno, em alguns casos aí com menos de 1.000 assinantes, ter Globo. Possível. Né? E a gente conseguiu executar. Então, eu acredito que chancela não tá faltando não, Rafa. Bora lá. Com certeza. Bom, cara, time de peso aqui nessa mesa, hein? Fico até nervoso aqui de fazer uma pergunta. E olha que eu não fico não, viu? Mas dessa vez eu tô. Bom, gente, a gente sabe, né? Visita em provedores de internet, que a gente tava falando, né? São várias mudanças. A gente falou sobre... Tem mudança de tecnologia. Hoje já estamos estabilizados na fibra. Foi um bate-papo que a gente até teve no podcast passado, né, Fábio? Estamos focados já na fibra. A gente vê que a gente está instalando menos assinantes hoje, né, cara? Tem muita compra e venda de provedor de internet acontecendo, pública e também nos bastidores, né? Muita coisa acontecendo, muitos pequenininhos sendo comprados. E... cada vez mais velocidades e a coisa mudando 100% cada vez mais também para o streaming, né? É tudo online, seja aqui no telefone, tablet, iPad, televisão. A minha casa mesmo hoje não tem antena, e nenhuma TV não tem uma antena, cara. Caiu a internet, acabou nossa vida. É só ficar olhando para os cachorros, ficar se olhando, e aí agora, faz o quê? Né? Pensando um pouco dentro da casa do assinante também, né? Sim. Nós como assinante, né? Mas, assim, na visão de vocês, né? O que vocês acham que mais está mudando nesse momento no nosso mercado e por quê, cara? E o Brasil, assim, o mercado como telecom no mundo está mudando. Então, esse é o ponto número 1. No mundo está mudando, não é só no Brasil. Né? Como eu opero o telecom, como vai ser o telecom do futuro. Então, todo mundo vai ser afetado, aqui, na Índia, nos Estados Unidos. Só que o Brasil tem uma segunda mudança, que é o cenário competitivo. Que não é igual na Índia, não é igual nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem 2 grandes desafios para os provedores. Né? É como ser competitivo nesse cenário brasileiro, o que vai acontecer, e como é que se transformar. São 2 coisas diferentes, elas podem parecer muito simples. Né? Até num dos materiais que eu publiquei, por exemplo, os Estados Unidos, lá quase 130 milhões de assinantes e banda larga fixa, mas tem 2.000 provedores. O Brasil tem 49 milhões de assinantes agora, outorgados lá, 20 mil, que declaram 9 mil. Então, assim, o cenário competitivo é diferente, né? Então, o provedor, quando eu falo hoje, né, a operadora, tem esses 2 desafios. Como é que a gente, nessas grandes mudanças, eu transformo o meu provedor para o futuro, né? Modelo de negócio, a gente vem falando sobre streaming, como é que eu opero e como é que eu me encaixo nesse cenário competitivo, né? Que, cara, hoje é um rouba-monte. Né? Cresce menos fibra, vende menos fibra. Como é que eu vou gerar dinheiro e vou me tornar competitivo? Né? E são duas coisas muito diferentes. Né? E aí, pegando o gancho, vou pegar o do gancho primeiro, eu gosto de dar um passo atrás. Né? Você falou antes sobre qualidade. Né? Hoje em dia, o provedor com 1 assinante, 1.000 assinantes, ele consegue ter a mesma condição de tecnologia do cara de 10 milhões de assinantes. Mesma marca de fibra, mesma marca de roteador, tudo. Lá em 2008 não tinha isso.
Não existia isso. Claro, não dá para dizer que o provedor de 1.000 assinantes vai poder comprar um modelo exatamente do mesmo cara, mas é o mesmo fabricante. Então, aquela marca X que o cara não tinha acesso, ele tem acesso hoje. Ele tem. Quando olha hoje para a banda larga nível de qualidade, é muito parecido. O que muda muito hoje é isso, é o serviço, o atendimento ao cliente, é o customer experience. Isso é o que muda, né? E depois fala muito. Então, se você olhar lá no passado, é muito curioso. No passado, na minha época, né, 2000 e pouco, o centro do negócio do provedor era onde estava a rede. Então, assim, eu tenho rede, é minha estratégia. Eu tenho rede, aqui é meu negócio. Meu negócio é baseado na rede. Onde é que eu tenho fibra? Porque, assim, naquela época, o provedor tem fibra lá, o outro cara tem lá, a operadora tem, quem não tem não é competitivo. Cara, hoje em dia, todo mundo tem. Não tem. Então, assim, aquela coisa que você falava, eu tenho uma fibra lá, não existe mais. Aí o segundo, tecnologia. Né? O cara falava, não, eu tenho fibra, mas o outro tem ADSL. Eu tenho fibra, ADSL e o outro tem rádio. Cara, todo mundo tem fibra hoje. Uhum. Então, esse diferencial ele deixou de existir. Aí, serviço. Você falou, o cara hoje que tem 100 assinantes, ele consegue ter capacidade de entregar serviço, streaming, do mesmo cara que tem 10 milhões. Então, qualquer um pode entregar voz, qualquer um pode entregar TV, qualquer um pode fazer. Então, esses diferenciais competitivos que separavam as grandes operadoras dos pequenos, eles não existem mais. E aí cai muito nisso lá da experiência do cliente, né? Como eu atendo o cliente, como eu faço as coisas, que esse que é o que a gente está conversando com o Rafa antes, né? O maior conhecimento do pequeno provedor. Né? O pequeno provedor tem a maior experiência de como se relacionar com o cliente, pode não ter a melhor tecnologia para isso. Sim. Falta isso. A grande operadora pode ter a melhor tecnologia para isso, mas não tem essa experiência. Né? Então, você pega essa onda de transformação e você cai para a segunda coisa, que aí a gente conecta aqui. Cada vez mais, conectividade, ela não é mais fim, ela é meio. Então, ano passado, quando falava, eu quero contratar a internet para ter internet. Hoje não, você quer contratar a internet para ter a TV conectada, você quer para ter a geladeira, para ter não sei o quê. Então, a internet começa a virar commodity, como água, como luz e etc. Então, assim, perde o valor de você ter ou não ter internet e perde mais valor ainda se todo mundo tem rede. E aí eu acho que a grande mudança, que depois a gente pode explorar bastante, tinha um slogan que eu me lembro lá em 2000, anos 2000, eu estava num pequeno provedor no interior do Rio Grande do Sul, e o slogan, né, a missão, valores, é ser a melhor empresa de internet que mais conhece internet. Quantos conhecem? Todo mundo conhece a internet. Hoje eu quero ser o provedor que mais entende quem usa a internet. É o meu cliente, né? Muda totalmente. Cara, isso aqui pode parecer muito simples, mas é uma grande mudança, né? De como é que a gente se relaciona. Então, hoje o provedor para o futuro dele, né? Cada vez ele vai estar muito mais atender o que o cliente quer do que a tecnologia. Mas a tecnologia faz parte. Né? Então, se não mudar isso aqui, vira uma grande dor. Né? Então, tem muita coisa que vai acontecendo, como é que ele vai olhar, como é que o cenário vai se comportar, mas como indústria, isso que a gente falou cara, o provedor cada vez mais que entender que o cliente é o que faz as coisas, ele é o alvo, não é só a internet, ele começa a criar um diferencial competitivo legal, né? Que você falou sobre Globoplay, outros serviços, né, etc. Como é que ele leva isso cada vez mais para dentro da casa do cliente? Né? Você falou uma coisa interessante, que você, assim, fazendo um adendo aqui, né? Nos últimos 5 anos, a transformação foi gigante. Então, você comparou ali com o serviço de água, luz, né, como uma commodity, e eu acho que a palavra central aí é que é a necessidade. Então, a internet, a conexão, ela virou necessidade, né, nos últimos 5 anos. Então, se você não tem a conexão, você está fora do contexto social hoje. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, pedir comida, você não consegue fazer uma entrevista, você não consegue fazer diversas coisas que são básicas, né? Então, virou necessário, obrigatório. E esse necessário obrigatório puxou que outros 16 milhões de pessoas faltantes aí tivessem banda larga, tivessem conectividade na sua casa. E aí, pelos números que você me falou agora, eu sei que no Brasil tem mais ou menos uma base instalada entre 55 e 60 milhões de televisores.
E televisão, por causa da mídia, de marketing, publicidade, ela tem mais ou menos 98% de penetração. Ou seja, praticamente qualquer um tem uma TV em casa. Então, pelos números que o Rupental falou aqui, nesse dos últimos 5 anos, que pega a pandemia e já alguns 2 anos pós-pandemia, a base instalada aí de pessoas está chegando na TV. É isso. Né? Então, o que ele falou, se por um lado antes bastava ter internet, então o pensamento do provedor estava nisso, para eu ser competitivo, eu já tenho uma tecnologia aqui que gera acesso. Agora não, agora todo mundo tem. Então, assim, como é que eu me destaco? Como é que eu vou ser competitivo? O que esse cara quer para eu não perdê-lo e para eu conquistar mais? E eu acho que aí a gente pode explorar aqui mais. O Fábio tem bons pontos nisso também, que é como é que eu me torno um empresário? Como é que eu penso o que eu quero para mim e para o meu negócio? Né? Qual que é a minha visão estratégica? Porque eu posso ser um cara pequeno, como há pouco aqui a gente presenciou, o provedor virou um varejista também. Não, eu quero ser pequeno. Eu quero faturar, quero ter 2.000 assinantes, 1.000 assinantes, quero faturar 1 milhão, 2 milhões por ano, tenho uma margem muito boa, tenho um relacionamento perfeito aqui no meu bairro, eu estou bem aqui. Atendo meus clientes, estou tranquilo. Eu já vi que eu me destaco, eu consigo entender que eu tenho uma capacidade de soluções de tecnologia, de contratar pessoas boas para estarem comigo, então eu consigo comprar 8 caras aqui da minha região, e aí em vez de ter lá R$1 milhão de lucro, eu vou passar a ter 10 milhões de reais de lucro. Opa, 10 milhões de reais, eu já vou chamar a atenção do fulano de tal. Então, a minha estratégia é crescer, comprar e depois vender. Então, enfim, cada um tem um objetivo, mas eu acho que o primeiro pensamento de qualquer provedor hoje deveria ser: qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar? Eu acho que começa muito por aí, sabe? Porque as ferramentas, a informação, elas estão disponíveis. E muitos dessas empresas, essas 10 ou 20 mil empresas que estão falando, começaram com um cliente, porque a pessoa tinha um conhecimento de um determinado equipamento, puxou o cabo para o vizinho. Quantas histórias a gente já não ouviu desse jeito, né? E agora a coisa chegou num determinado... Então, é como se fosse uma infância, né? Então, você começou ali e tal, jogando bola na sua rua e tal... E agora a gente está nas grandes ligas aí e tal, estamos chegando em penetração equivalente à Coreia, dependendo de como você faz a conta. Maluco isso. Maluco. Que outra infraestrutura que você quiser falar no Brasil, a gente pode ser sequer comparado com qualquer outro país de primeiro mundo com alto índice de IDH. Impossível. Em tecnologia seria assim, bom, vamos lá, em 98, não faz tanto tempo assim, era tudo estatal. As telecomunicações eram um feudo de alguns políticos. Entendeu? Então, assim, é uma mudança brutal, muito rápida, que foi acelerada por essa galera, por esses empreendedores. E agora a gente está saindo de uma infância tal e indo aí para uma adolescência rebelde, que eu acho que é totalmente correto o que você está falando. A gente tem que pensar o que a gente quer. A gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser. E aí eu como marqueteiro de uma empresa que vende produtos da Huawei, tem várias outras empresas no nosso mercado que vendem produtos da Huawei. Então, a gente vende para os mesmos clientes. Então, a gente tem que pensar, se eu simplesmente for brigar por preço, eu vou morrer. Sim. Então, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que me comunicar, eu tenho que escolher o meu nicho, eu tenho que escolher o meu tamanho, eu tenho que escolher o meu posicionamento. E isso é verdade para qualquer empresa. Porque os mercados, quando entram na sua maturidade, né, você precisa pensar o que você vai fazer. Porque se você quiser fazer tudo, você não vai fazer nada, você vai ser ruim. Né? E aí você vai, eventualmente, outro cara que é bom naquele determinado nicho, você vai perder. Então, acho que... Eu até falei isso lá em Olinda, na XPSP e tal. Acho que a pior coisa que a gente poderia fazer agora é entrar numa guerra de preço e destruir valor, porque você vai matar todo um mercado que tem muita gente que adoraria que não existisse, certamente. E, por outro lado, vai machucar a gente que é fornecedor desse equipamento. Então, a gente não quer isso. Vou bater aqui toda semana, sempre em coisas novas, em inovação, para poder trazer, porque eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. E tem um risco, e aí até aconteceu, materializou esse risco agora recente, quando o provedor ele erra o investimento. Que se você fizer um investimento muito alto numa rede nova, esperando que você vai fazer mais do mesmo, você não faz mais do mesmo.
e aí você machuca os fundamentos principais do provedor, tal, que é o retorno do investimento. Então, eu acho que essas duas coisas é onde não pode ir. Não pode comoditizar, não pode se trabalhar com margens muito pequenas, não pode querer fazer tudo, e você não pode também querer achar que vai passar qualquer fibra em qualquer lugar e vai cair cliente para dentro da sua rede igual era antigamente. Tinha uma demanda reprimida, a internet hoje é necessidade, beleza. A gente tem um monte de coisa que dá para fazer, né? Mas o que não dá para fazer é mais do mesmo. Acho que mais do mesmo tá muito evidente, até a gente nas feiras, conversando e tal. E é muito interessante, assim, como parece que o ônibus parou ao mesmo tempo, assim, a música parou e de repente fica um olhando para a cara do outro, né? É muito sintomático o momento. Eu vou pegar um gancho seu, que você falou algumas coisas importantes, porque assim, a Rafa comentou, né? Se você pegar a foto da pandemia de banda larga fixa, pré-pandemia, pós-pandemia, 4 anos, cresceu quase 16 milhões, oficialmente, 16 milhões de acessos, né? Então, assim, qualquer ISP que vendesse conectividade, falando de conectividade, ele ia vender. Tinha mercado, tinha demanda, né? Então, assim, você vai bater numa porta e vai vender, né? A gente está atingindo quase o limite, né? Então, por isso que você falou um tema muito bom, e eu comentei muito sobre conectividade se tornar meio e não fim, porque no final do dia a gente quer conectividade hoje para o cara acessar YouTube, TikTok. O nível de qualidade já está tão bom entre todos os provedores, e se você entrar de fato só focado em conectividade, você vai brigar por preço. E não vai brigar com você vai brigar com 20 mil. Sim. Então, no momento que você começa a pensar, eu falo muito, né? No passado, eu sempre fui da galera da engenharia e inovação, e o marketing eram meus pares, né? Eu desenhava, onde é que eu quero levar a rede? Uhum. Qual bairro eu quero atender? Né? Agora, assim, essa discussão de onde não é dentro da casa do cliente. Assim, toda discussão de futuro é dentro da casa do cliente, porque chegar nele, cara, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 500 MB, acabou, vai ser tudo igual, como água chega energia. Então, cada vez a preparação desse futuro é como é que eu vou atender esse cara lá dentro. Como é que eu vou atender a casa, a empresa, o perfil dele de consumo, como é que eu vou entender ele para se diferenciar. Então você está falando que o cara que vende só internet por internet não tem espaço? Tem. O mercado brasileiro é muito grande, mas é uma briga. Cara, amanhã vai bater alguém e vai vender por R$10 mais barato, por R$5 mais barato, por R$2 mais barato. Só que se você alimentar esse seu ecossistema, né? E eu falo muito, né? A minha visão de operadora do futuro, ela vai ser muito mais parecida com um provedor, com uma empresa de tecnologia, um hyperscale, um marketplace, né, do que necessariamente uma operadora. Ela vai ser pensar muito mais com uma Magazine Luiza, um Mercado Livre, do que como um provedor tradicional. Porque ele para atender o consumidor, ele vai precisar criar esse grande marketplace, esse grande plataforma, e para isso precisa de tecnologia também, né? Claro. Então, o papel dele vai ser isso, né? A conectividade é chegar, né? Como hoje nas empresas grande varejo, né? É o caminhão levando, é a logística, né? É a conectividade. E agora eu tenho que botar todos esses produtos, soluções, e se pegar grandes empresas de varejo hoje no Brasil, que vendiam só eletrodoméstico, hoje vende cloud, vende outra coisa. Então, por isso que o futuro, isso é no mundo, tá? Fala que cada vez mais a gente chama de techcos, né? As telcos viram techcos. São empresas de tecnologia que vão vender tudo, porque conectividade está no DNA, né? Uhum. E aí essa é a grande transformação do provedor, né? Como botar esse pacote de serviço, olhar para a casa do cliente, pensar diferente, porque a hora que alguém bater na porta, cara, você está cuidando tão bem da casa do cara lá dentro que não é a conectividade que vai te levar embora, né? Uma dúvida que eu tenho... cara, a gente tem inúmeros serviços hoje que a gente pode agregar e oferecer para o nosso assinante final, né? Mas como saber quais são certos, né? Porque tem gente que coloca alguns serviços só para bater imposto, só para ter alguns benefícios e tal, e acaba não agregando nada ali na hora de segurar o assinante final, né? E já tem outros não, que escolhem um bom stream. A gente tem a Globoplay, por exemplo, que lá em casa a gente assiste. A minha mãe, cara, eu já falei isso em todos... Desloga da Globoplay da TV da minha mãe pra você ver. É guerra. Eu moro em São Paulo, né? Eu também uso o Globoplay. Eu não acesso mais por ar, né? Da internet tradicional. Tá ali na internet. Se ficar sem internet, fica sem TV, né? Né? Não, é loucura. Loucura. Mas assim, deixa eles falarem, depois eu volto aqui e faço o meu comentário. Mas acho que essa é uma boa pergunta, assim.
qual a coisa, né? Qual seria a aplicação matadora? Né? Se a gente vai fazer um marketplace desse, né? Qual é a coisa que a gente vai colocar ali que vai fazer o usuário ficar grudado na gente e não pular para a rede do lado? Né? Quer começar? Eu sou suspeitíssimo para falar, mas eu falo com base em aprendizado, tá? Porque não estou só falando dos streamings do Globoplay, que o aprendizado que eu tive sobre essa marca, sobre a força dessa marca Globo, foi gigantesco, assim, eu achava que fazia ideia da força da Globo, só para tentar elucidar aqui, né? Às vezes uma marca paga 500 mil reais, mais ou menos, por uma publicidade de 30 segundos no horário do Jornal Nacional, né? Aí você pensa que a própria marca Globo, ela tá em todos os horários, a todo tempo, a todo momento, há 30 anos, no próprio Jornal Nacional. Então, assim, a força dessa marca e do conteúdo é estratosférico. Aí, quando você passa para a estratégia de produto, né? Eles têm, então, tem o futebol com o Premier, que é paixão nacional, vende 2 bilhões em cotas de patrocínio, 2 bilhões de reais em 8 cotas de patrocínio que já são vendidas com uma antecedência absurda. Você tem o Telecine, que explora toda a parte de filmes. Você tem o Globoplay mais canais, super competitivo para a classe AB. Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, e até pelos dados que a gente tem da base já de utilização, ela é totalmente o inverso desses, às vezes, produtos, ou um produto tributário, ou um produto que o cara ganha na inativação, ou seja, o cara fica o provedor lá, a operadora fica torcendo para o cara não usar, porque ele ganha dinheiro quando o cara não usa. O Globoplay, o cara usa, né? E isso tem outros reflexos, a gente tem visto provedores melhorando 4, 5, 6% pontos percentuais de inadimplência, justamente porque você entrou no entretenimento da família, você mexeu com emoção, com a novela, com o futebol, com o desenho das crianças e etc. Então, isso tem muita força, mas em paralelo a isso, eu também fiz muita pesquisa para entender, né? E o próprio mercado, você vê as grandes operadoras buscando produtos como telemedicina, energia solar, seguros, enfim. No final das contas, é esse poder, né? Como o Rubental falou, cada vez mais o provedor está virando um negócio parecido com o varejo, por mais que ele tenha que sim se espelhar no varejo, porque o varejo, cara, tem 50 pet shops num bairro, tem 30 óticas. Você tem que virar de ponta cabeça para entender como é que você diferencia e é mais competitivo. Só que a margem do varejo já está muito espremida, é 15%. Né? E tem uma grande diferença, o provedor está dentro da casa das pessoas. O varejo ele tem que ficar pensando toda hora como é que eu gero fluxo para dentro da minha loja. O provedor já está lá dentro. Então, isso é surreal de bom. Mas eu tenho, assim, visto... E o contrário também está acontecendo, tá? Ontem ou anteontem, o Nubank anunciou que tem 90 milhões de clientes e que ele entende que ele consegue atender muito bem os clientes, uma empresa atender 90 milhões de clientes, e que a marca dele é forte e ele vai entrar no mercado de telecom. Então, tem o oposto acontecendo também. Mas eu acho que o provedor, em primeiro lugar, tem que pensar na atratividade, no desejo. Então, o Globoplay, como eu falei, base de televisão, base de fibra, se coincidiram. Então, quer dizer que o que as pessoas mais fazem dentro de casa? Assistir televisão. E o que está acontecendo? Essa televisão aqui, que era assistida por satélite, por antena, ela está sendo assistida pela internet. Então, assim, onde é que eu jogo uma rede e volta mais peixe? É nisso aí, é na televisão. E se for pensar em televisão, qual marca que é? É Globo, não tem dúvida nenhuma. E depois você tem outros nichos. Mas se é que eu posso dar um conselho, tudo na vida é foco. Então, não adianta querer ter telemedicina, energia solar, streaming, que você não vai conseguir treinar suas equipes, fazer com que elas... Treinar a área de tecnologia, deixar o negócio estruturado, treinar a área de vendas, a área de pós-vendas. Então, assim, tudo é por etapas. Então, eu escolheria que para mim é Globoplay, com a Select Hub. Desculpa vender meu peixe, mas eu estou falando a verdade, não tem como... E focaria nisso. A verdade é que a gente não completou nem um ano ainda e a gente teve já uma aderência muito grande de provedores e tem
Até isso é um pouco o resumo do que eu falei lá em Olinda, né? Você vê o movimento dos provedores grandes e das operadoras, todo mundo colocando o Globoplay. E aí isso aí coloca uma pressão competitiva ferrada, muito grande mesmo para o cara de baixo. Então, ou você vai baixar o preço, ou você vai igualar a oferta. Então, o que a gente recomenda sempre é igualar ou melhorar a oferta. Então, fazer os seus diferenciais de atendimento, concordo total. Mas, cara, se um lugar vai ter Globoplay, Premiere, e você não vai ter no Telecine, e o Telecine, cara, é incrivelmente grande, você vai ter que baixar seu preço. Então, eu apresentei lá e a gente acha, às vezes, que caras pequenos não vão conseguir. Então, a gente tem cases de sucesso incríveis. Então, tipo, um dos nossos maiores clientes do Select Hub é o FreeBarelink de Marabá. Tem 3 mil assinantes. O Gilnet de Salvador. Você acha que é fácil vender banda larga em Salvador? Cara, não é fácil, não. O cara tá lá como um de destaque. Temos clientes aqui em São Paulo, que são uma região ultra, de muita oferta, tem todos os jeitos possíveis. Tem provedores grandes aqui em São Paulo que estão tendo sucesso. Até você falou do Nubank, é interessante a gente pensar, porque se você lembrar lá um pouquinho de tempo atrás, tinha muitos tipos de banco, né, no Brasil, e esse é um setor que foi consolidado pra caramba. E não tem coisa mais commodity do que uma conta corrente, né? Tipo, é muito commodity, ainda mais com o internet banking. E aí? Né? E você tem hoje, são as maiores empresas do Brasil, as mais lucrativas. Então, eles são o quê? Marketplace. Tem tudo lá dentro. Tem tudo. E qual que é o grande lance? O relacionamento que eles têm. Pô, você vai trocar do Itaú? Desculpa, eu gosto do Itaú, mas pode ser o Nubank, pode ser, enfim, o Santander. Eu sou Bradescão, Raiz. Bradesco. Enfim, pronto, não precisamos... Não precisamos. Mas assim, quando você se conectou com um banco que você se sente amparado por ele, você não troca. E é o mesmo conceito que pode ser aplicado aqui, né? Tem algumas operadoras que já fazem isso bem, né? Que você se sente ali acolhido, digamos assim, por ela. Ou na Europa, eu gosto muito da Vodafone. Você entra na loja da Vodafone, tudo é por mensalidade. Tem tudo lá que você quiser, mais €1 por mês, mais €2 por mês, mais €3 por mês, você monta a sua casa inteira, é uma sensação boa. Né? Eu admiro o jeito como eles trabalham. E ainda aqui ainda não está desse jeito. Então, eu vejo oportunidade. Né? Eu acho que a criação desse marketplace e você colocar os ativos de marketing ali na cara do cliente, a gente estava falando um pouco isso. Poxa, eu posso investir quanto dinheiro de marketing eu quiser na Select, mas eu nunca vou chegar perto da Globo, nunca vou chegar perto da Huawei. Né? Essas marcas são marcas fortíssimas. Então, quando eu posso associar de graça a minha marca com essas, eu tô subindo total a percepção que o cliente tem de mim. Né? Eu não sou o cara que passou a fibra. Não, eu sou uma empresa de tecnologia que está te trazendo aqui. E é realmente o que nós estamos fazendo. Estamos trazendo o fino da bossa, o melhor do mundo de tecnologia, de conteúdo, para casa do cara. Então, não tem por que o cara não nos ver dessa maneira. Sim. Essa comparação que você fez, Fábio, sobre banco, né? Se no passado a gente falasse que o banco do futuro não ia ter agência, né? Todo mundo ia dar risada, né? Sim. Porque o Nubank, a gente usou como exemplo, ela nasceu para melhorar a experiência do cliente e serviço financeiro. Sim. Isso que eu comparo muito com conectividade, né? Cada vez menos o provedor ela não precisa se preocupar com conectividade. Pegar uma aguinha nova aqui para você. Procurar dentro da casa, né? E você deu o exemplo do marketplace, né? Acho que a minha opinião sobre os pré-requisitos, né? Entretenimento, cara, são coisas matadoras. Experiência de navegação, aí entra o Wi-Fi, cara, é matador. Isso, são duas coisas que todo mundo tem que fazer. Se não fizer, você já sai muito atrás. E o tema do marketplace, que é os provedores estão onde todo mundo quer ir. Por exemplo, você tem um assinante que você atende a casa do cliente. Tem 100 modelos de TV que queriam estar lá dentro. Sim. Tem 100 modelos de geladeira que queriam estar lá dentro. Não significa que você precisa aprender a vender geladeira ou precisa fazer outra coisa, que aí é o nicho do nicho. Né? Então, o provedor, ele tem que criar estratégia, aí desenhar junto com parceiros importantes, que ajuda a desenhar quais são as minhas coisas matadoras e são meus pré-requisitos. E o que eu vou criar? Eu posso criar um marketplace que eu vou ser monetizado. Porque eu tenho o maior bem que todo mundo quer. Eu estou dentro da casa do cara. Né?
Eu tô dentro dessa casa que é o maior potencial, né? Concordo totalmente. E aí vou pedir licença aqui para falar o exemplo da Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza era do interior de São Paulo, uma loja que vendia os itens básicos para uma casa, cama, geladeira, sofá. Criou um footprint, né, uma cobertura de lojas importante, relevante. Demorou até para entrar na capital, pra caramba. E depois fez um IPO brutal e se transformou numa empresa de tecnologia. Loucura. Mas no final era a rede. Né? Não é uma rede de telecomunicações, mas é uma rede de lojas. Que ele soube monetizar e o principal ativo dessa brincadeira inteira é o acesso ao cliente. Exatamente. E eu acho que tem um ponto, cara. E adquiriram, desculpa rapidinho, adquiriram o Jovem Nerd, né? O canal Jovem Nerd lá, né? Conteúdo, que é de né? muita relevância e tal. Sim. Porque a geração de conteúdo é matadora, né? Para suportar o modelo de negócio. Né? Tem um ponto que o pequeno provedor ele é muito mais competitivo do que um grande provedor ou uma operadora no quesito velocidade e experiência. Eu falo velocidade de atendimento e, no fundo, experiência do cliente, né? Então, vou dar um exemplo simples. Ou seja, com criatividade, o cara que tem 1.000, 2.000 assinantes vai até 5, 10 mil assinantes. É muito diferente de uma operadora. Então, esse provedor, se ele tiver munido de informação, de conhecimento, tudo que é novidade, tem um chatbot de inteligência artificial. Pô, ele consegue implementar em 1 semana, em 2 semanas, o que uma operadora ia demorar 1 ano. Se uma Vivo, uma Claro decidem vender telemedicina, elas têm que falar com o Papa lá dentro. Tem que juntar todo mundo, tem que gastar milhões em treinamento, até o negócio dar certo e talvez não dê certo. Esse cara, ele testa rápido, ele erra, ele volta, ele faz. Pô, sei lá, uma coisa básica, assim, com criatividade. Imagina no Dia das Mães, o cara que tem... No Dia das Mães, você quer mandar uma rosa para todos os seus clientes que são mulheres. Pô, o cara que tem 2.000 assinantes, ele vai ver que dos 2.000, 1.000 são mulheres. Um botão de rosa custa R$4, ele vai investir R$4.000. Ele vai fazer uma coisa que vai surpreender tanto o cliente. Porra, porque quando me ligam hoje, o telefone toca o dia inteiro, né? Que é a operadora grande fazendo ação. Cara, eu nem atendo mais telefone. Não atendo. Então, assim, uma operadora me ligou para me dar alguma coisa. Que coisa sensacional. Se o cara tiver 1 milhão de assinantes, ele não consegue. Tem que investir 4 milhões em buquê de rosa, fazer uma logística. Não faz. Então, assim, eu estou falando uma coisa simples. Para dizer que, com criatividade, às vezes com uma base pequena, mas com informação, com conhecimento, você consegue andar mais rápido e andar mais rápido vai fazer você prover uma melhor experiência para o cliente e é isso que vai fazer com que você continue e cresça, né? E pegando um gancho aqui do seu exemplo da rosa, a grande diferença do provedor pequeno é que ele sabe que a Maria não gosta de rosa. Porque ele está próximo dela, né? E essa é uma das grandes dificuldades aí que você comentou também, a gente falou sobre, pulando para outro tema, a gente já volta aqui, depois a dificuldade do crescimento, né? De como manter essa qualidade de atendimento, que é super complexo, né? A gente tem vários casos no Brasil que você tinha pequenos provedores, atendiam super bem, consolidou, piorou. Aí foi para o regional, piorou. Foi para o nacional, tá pior, né? É porque ele é complexo. E ainda mais no Brasil, que é um país continental, e eu brinco muito, né? Eu tive muitas operações em diversos estados. Uma das operações eu atuava em 19 estados. Existe uma identidade cultural, que é desde o sotaque, da forma de falar, de entender o que está acontecendo. Isso é muito complexo, né? E hoje a gente vai ter tecnologia, inteligência artificial, outras coisas, atendimento. A gente tem que emular isso, né? Isso, a gente tenta trabalhar, mas esse é o grande diferencial do cara do provedor. Então, assim, quando a gente estava dando exemplo de marketplace, né? E aí a gente vai conectar com isso aqui, tem alguns casos, tem uma operadora em Portugal que ela fez isso, ela fez o óbvio. O cara entra no site, o que ele faz? Cara, o Wi-Fi, eu vou comprar o Wi-Fi, vou fazer gestão. Decidi fazer isso. Os pacotes lá de entretenimento, etc. O resto tudo, montou marketplace e ele ganha um dinheirinho por uma venda. Cara, porque assim, eu não quero aprender a mexer em TV. Eu não quero nem instalar TV. Mas eu montei um marketplace que conecta aquele cara lá com o cliente. A hora que ele abre o marketplace, ele vê, posso comprar uma TV. Eu ganho um dinheirinho. E vai lá direto para casa dele. É o que acontece hoje, a gente vê muito, né? Fazendo dropship da China, né? Sim. É muito igual, você vai ganhar um dinheiro. Então, assim, o que você não quer fazer de nicho, e você tem potencial, você pode conectar. É um exemplo, né?
Mas aí você tem o sistema da qualidade, né? Da experiência, estar próximo do cliente, que esse, cara, é o diferencial que não tem como... É difícil replicar, né? Que é a grande dificuldade da operadora, né? O cara não consegue entender lá que o provedorzinho pequeno naquela cidade tem aquela característica, precisa daquilo ali, o conteúdo, né, que o cara quer. Sim, sim. Aí a gente vê, né, aí quando a gente começa a entrar na execução, né, por causa dos serviços de streaming, o que a gente vê, né, que tem essa oportunidade, o cara pode fazer isso, mas como a gente tem, normalmente, né, todos nós temos background de tecnologia, a gente olha muito do aspecto da rede, a gente olha, né, do como está sendo entregue o serviço, e muito pouco, ou pessimamente, do ponto de vista de comunicação. Aí a gente, não conseguimos comunicar. E aí essa talvez seja a maior fraqueza, na minha opinião, de um provedor versus uma operadora ou até um provedor regional de maior porte, porque tem pessoas ali que conseguem, né, e sabem comunicar isso muito bem. E eu vejo isso como uma ameaça, porque justamente se a pessoa consegue trabalhar a imagem e levar isso de uma maneira mais profissional para o cliente final, sim, ele consegue cobrar mais caro. Sim. Ele consegue ter um maior retorno em cima do investimento dele, e essa é a função básica do marketing. E a partir do momento que todo o resto das coisas vão se igualando, isso daí você não pode olhar, né, de uma outra maneira. Então, a gente tem visto assim, ainda movimentos muito infantis, assim, muito no inicinho do começo de uma coisa que até para chegar naquele nível, você vê a forma, né, como uma grande operadora, todas elas, né, trabalham suas marcas, tal, é um cuidado muito grande, é um acesso a celebridades gigantescas, né, que podem influenciar jogadores de futebol, etc, etc. Isso aí é um Davi contra Golias, assim, absurdo. Eu brinco muito, habilita o desejo de consumo. Né? Chama, né? O marketing é isso, né? Ele vai te habilitar a desejar consumir. A diferença do provedor é que o marketing dele é pessoal. Né? Exato. Ele tá lá na padaria, marketing de relacionamento ali, tudo bem. E fica nesse duelo. Tudo bem e tal. Mas você pode ter o melhor dos dois mundos. Com certeza. E aí até no podcast anterior eu comentei com o Thalisson o que eu quero fazer. Um conteúdo totalmente aberto para os provedores, tal, para justamente gerar o desejo de consumo. Um exemplo da Apple a Apple é uma das melhores empresas do mundo de marketing, né? Dispensa comentários. Você pegar o preço do iPhone 15 no Brasil, R$10 mil. O preço de um iPhone 14, 5 mil. Metade do preço. Esse gap de metade não existe em outros países. Ele existe aqui porque tem um fator de diferenciação, né? Um fator de luxo envolvido que permite o cara colocar o preço lá em cima e as pessoas querem. Então, e o provedor não olha isso. Então, a gente pode ter, sim, produtos de luxo. Quando a gente tem uma concessionária, a gente vai ver sempre o carro mais caro, né? Você sempre vai ver o plano, porque isso gera um desejo de consumo. E as pessoas querem ter uma internet boa, as pessoas se preocupam com isso. Então, a gente vou criar um conteúdo, criar uns fascículos aí a cada 15 dias, tal, para falar, cara, cria um plano premium. Sim. Mas, as pessoas não querem, a pessoa quer o baratinho. Sim, tem pessoas que querem o baratinho, tem pessoas que querem o custo-benefício, tem pessoas que querem o luxo. Por que você não vai vender? Então, isso é muito mais um tema de organização dos processos, né, e comunicação do provedor. Não tem que investir muito, né, mas comunicar isso e se posicionar ali, acho muito importante. Acho muito importante. Todas essas marcas que a gente falou aqui, seja banco, seja água. Não água encanada porque é monopólio. Mas se você for no mercado e olhar água, não tem coisa mais commodity que água em garrafa. Tem a água que é do gelo dos Alpes e tem a água que é torneiral. Né? Eu brinco muito. Chega essa água dessa linha, você olha pelo preço. Não adianta, hoje eu quero comprar dos Alpes. O que é diferente? Mas as águas do meio, é tudo igual. Tudo igual. Água é literalmente tudo igual. A forma, né? É commodity, né? A famosa H2O. A forma como você vende é totalmente muda tudo. Decisiva. E eu vejo que, falando, né, quando você olha um provedor pequeno competindo com um grande provedor no quesito marketing, né? Então, por um lado, você tem toda uma estrutura hoje de marketing, de pessoas, de dinheiro de mídia, digital e etc. E a grande força mesmo de um provedor
acaba sendo porta a porta. Então, são as pessoas ali. Então, acho que o primeiro ponto que eu aprendi isso na marra agora, né? Mas, assim, o primeiro ponto essencial é o treinamento, porque às vezes a gente acha, e é natural do ser humano, né? Às vezes você fala para sua equipe, né? Pô, vamos lançar Globoplay assim, assim, assado, mas as pessoas não absorveram aquilo, elas não pararam para pensar em como elas vão oferecer. Quando eu oferecer, o que a pessoa vai pensar? Quem está vendendo aqui? Se a pessoa tem cartão de crédito ou não tem cartão de crédito? Então, ela poderia ir lá no site e comprar direto? Não, ela não, porque ela está no Serasa. Então, eu vou microfinanciar para ela, mas como vai ser a abordagem? Então, tudo isso é um aprendizado. E aí, você tem que treinar as pessoas. E quando sua força de marketing é a força de vendas, você também tem que incentivar elas com campanha de incentivo, com motivação, trazendo quem está performando bem, mostrando o que esse cara que está ativando mais. Normalmente, a grande fala do mercado para essa turma de vendas é: você precisa fechar um plano por dia. Normalmente é assim, cara. É um plano por dia, né? Fechou um plano por dia. Então, se você tem uma equipe lá de 10 pessoas, você está ativando 10 por dia, que acho que é mais ou menos a média do que um provedor hoje ativa no Brasil, né? A média geral. Um pouquinho menos, talvez. Então, o treinamento e incentivo fundamentais. E esse mercado digital, ele também possibilitou que esse provedor também pudesse competir um pouco com a mídia. Então, hoje você tem o mercado dos micro-influenciadores. Então, assim, você tem milhares de pessoas em qualquer cidade do interior. Tem o netinho, que tem o avô dele lá, que eu sigo, e que é engraçado. Então, tem as marcas de hospitais, mas também pode ter a internet do vovô, que vem com um Roku, que ele vai acessar o Globoplay facinho no controle. Você tem os gamers da cidade que jogam Counter-Strike, Roblox e etc. Que, cara, às vezes você dá uma internet para ele grátis, né? Que o custo para o provedor é muito menor. Aí, as empresas hoje estão falando sobre ESG. Pô, eu posso ter um plano que o cara ele vai ter um ticket um pouquinho mais alto, mas ele sabe que essa parte aqui eu estou ajudando alguém, então estou conectando a comunidade também. Então, os empresários vão se interessar, porque se o dono da faculdade quer que a comunidade esteja conectada, porque ele quer vender cursos de faculdade, as clínicas de médicos querem que todo mundo esteja conectado, porque agora eles estão vendendo medicina digital. Então, assim, dá para fazer muita coisa com pouco, sabe? Essa, então, seria a próxima movimentação do nosso mercado de provedores de internet? Reter o cliente da base e oferecer mais serviços para ele, né? Não só a internet que a gente está falando, mas a gente tem o Roku mesmo, que as TVs mais antigas colocou, pronto, virou uma TV de última geração. Acabou, né? A própria Globoplay mesmo, entre outros serviços ali, como um ponto extra de Wi-Fi, um ponto de acesso. Porque é justamente o que vocês falaram, né? A gente já tá dentro da casa do cara. A gente sabe quantos cômodos tem, quantas pessoas moram lá, se tem sofá, se não tem, exatamente qual é a marca da TV, se a cortina já é Alexa, fecha a cortina, se não é, né? Já tem todo esse... Você comentou um ponto muito importante, porque eu acho que tudo que a gente falou aqui é cada vez mais dentro da casa do cliente. Então, tem achar solução, achar parceiro com a solução correta, achar a solução matadora, acho que é o número 1. E hoje todo mundo te fala sobre dados, né? Então, assim, a gente está dentro da casa do cliente. Como é que a gente usa a tecnologia para criar a experiência customizada? Né? Porque a gente pergunta, como é que o Instagram sabe que eu quero isso? Como? Né? E o Instagram monetiza muito isso. Como é que X sabe? Como é que o Google sabe? Dados. Né? Então, isso tem cases fora do Brasil. Né? Então, hoje você tem soluções de fabricante de OLT, que monitora, por exemplo, o Wi-Fi e tudo que acontece conectado no Wi-Fi, e você consegue entender todo o perfil de consumo do cara lá dentro. Você sabe dizer, isso tem case de fora, se o Wi-Fi do cara tá ruim, cara, o cara manda um push no aplicativo dizendo: a gente tá vendo que no seu cômodo tem um Wi-Fi, você quer um extensor? Cara. Você tem uma TV aqui, você pode ver o perfil da TV pela TV, não tá conectado no Wi-Fi. Você não quer comprar uma TV maior? Você tem IoT, não sei o que, você não quer fazer tal coisa? Seu PS é um PS3, você não quer um PS5? Claro que esse nível aqui ainda de coletar, usar a inteligência artificial, ele ainda não está maduro em todos os lugares do mundo, mas é um grande passo, porque assim, você vai criar uma experiência única para o cliente, os matadores, e o grande diferencial é aquela experiência customizada.
que é mais difícil. Porque hoje você tem que apertar um botão e fazer para todo mundo. Mas eu quero saber, criar uma experiência específica para o Fábio. Para casa do Fábio. Menos spam e mais uma resposta Isso. precisa, né? E o grande ponto é que a informação para construir isso já existe. Cara, tudo que está conectado no Wi-Fi está passando informação. Eu brinco muito. Essa história de usar as informações, ela começava muito para resolver problema, né? Esse era um projeto que eu estava numa operadora, que era o seguinte: qual que é a grande reclamação hoje do ISP? Né? Aí falando de atendimento, etc. A velocidade não atinge. Né? Não bate a banda, contratado. Aí quando você olha, o cara tem um plano de 500 MB, está conectado no Wi-Fi 2.4. Aí quando vê, o cara está num plano de 500 MB e está conectado na interface de 100 MB. Só que isso é comum. Sim. Só que essa informação, ela tá lá no equipamento, na ONU, ela tá no Wi-Fi. Como é que você pega essa informação e resolve? Então, as operadoras começaram a usar isso muito para resolver problemas. Então, o cara fazia o seguinte, ele monitorava lá e via que toda a casa estava com Wi-Fi 2.4, todos os celulares eram iPhones e etc, e o plano é 300 MB. O que ele falava? Ele criava o mecanismo, falava, cara, vamos... E a CPS suportava assim, vamos reconfigurar isso aqui, seja automatizado falando do cliente. Uhum. O cliente conectava no notebook, sempre 100, gerava um aviso. Então, a informação, ela tá. Por isso que o futuro dessas é como a Magazine Luiza, né, que a gente estava vendo. Ela sabe o que a gente quer, porque a gente está navegando, o dado está lá. Então, uma das próximas fases é achar esses caras matadores e começar a criar essa experiência, aí é aquela coisa regionalizada, né? O que o cara gosta, o produto que ele tem, e etc. Que é uma das grandes fases para depois fugir um pouco dessa competição de mercado, né? A gente tem um sócio que mora em Ipanema, era de uma operadora. Eu não vou falar qual operadora, porque a gente fala bem, a gente fala o nome. Nesse caso aqui eu não vou falar a operadora, que é besteira. Mas ele tinha justamente um plano de alta velocidade. Estava lá conectado em 2.4, aí não estava funcionando os sistemas direito, porque, né, não estava usando o máximo potencial. E o roteador que descia para o computador dele era da porta de 100 mega. Pô, cara... Aí é vontade de cortar os pulsos, a gente quer de rede e tal, né? Mas o usuário, a melhor tecnologia é aquela que você usa e você nem sabe que você está usando. Não, o usuário não tem que saber. Minha mãe vai saber 1 giga sem mesmo, não é? Exatamente. Não é transparente, né? né? Não é portinha, não é igual. Então, esse desafio de cada vez, por isso que a gente falou lá no início daquelas fases, né? Que infraestrutura é diferencial, tecnologia, serviço... Hoje é dados e experiência do cliente. Informação, né? É informação. O poder que a informação tem hoje para você gerar solução customizada é impressionante, né? De novo, ela assim, hoje a tecnologia está acessível para todo mundo. Uhum. Hoje que a gente fala, globalmente falando no mundo, a gente não tem mais problema de tecnologia, a gente tem problema de inovação e massificação. É como usar aquela tecnologia de uma forma diferente, né? Então, esse caminho de cada vez estar mais dentro da casa do cliente, vai ser o grande diferencial do SP para quando a gente olha para esse mercado do Brasil, cara, tá todo mundo brigando por preço, etc., para ele não ser massacrado. Ou ele vai encolher e vai estagnar, ou ele vai ser comprado para alguém. Porque quando você olha o mercado brasileiro, cara, como modelo, todo mundo pergunta como é que isso aconteceu, né? Não tem ninguém desenhou um modelo. Ele aconteceu. Foi uma mágica, aconteceu, funcionou muito bem, e os países perguntam como replicar, né? Mas o mercado hoje brasileiro, ele tá muito grande. Ele vai encolher. Ele vai encolher. Isso não tem como não acontecer. Ele vai encolher, né? A gente tem, imagina os tamanhos que vai acontecer. Ele vai encolher. A diferença é, para você não ser absorvido ou ser tirado do mercado, você tem que acelerar isso aqui, né? Essa competitividade lá no cliente, botar o serviço, porque agora que a gente não vende mais tanto, né? Se você olhar a mês contra mês o Net Adds, né, da banda larga, ela vem caindo. Mas é muito curioso. Isso eu discuto muito com o pessoal. Se você comparar quantos acessos novos por mês a gente bota, cresce a base, ele vem diminuindo. Mas se você pega quanta fibra a gente coloca, ela ainda segue crescendo. Só que a fibra está substituindo o restante. Sim. Então, por isso que às vezes eu converso muito com os ESPs, né? E alguns fabricantes, o cara fala, não, mas eu sigo vendendo fibra. Mas você segue vendendo fibra porque você está tirando do outro. A base não está crescendo. Só que eu brinco, essa gordurinha de vender fibra, ela está acabando. Então, daqui a pouco ela vai se equivaler, né? Então, não é um desafio fácil, né? Por isso que, assim, eu falo, tem que achar os parceiros para te ajudar nesse desafio. Né? E essas informações são muito valiosas, né? Ele estava comentando exatamente isso comigo agora há pouco.
E ele falou, olha, nos países onde o Brasil chegou agora, na verdade, essas novas ativações, sabe de onde ela vem? Onde você pode olhar muito o ramo de construção civil. Porque o que é a nova ativação? É o filho que fez 18 anos, saiu da casa do pai. É verdade. Né? São as ondas. Então, daí eu me coloco na cadeira de um provedor, né? Escutei essa informação. Qual é a solução? Então, vou olhar aqui na minha região, vou conversar com as construtoras. Ou quem é o tomador de decisão de condomínios? É o síndico. Então, vou lançar o maior programa de fidelização de síndico da história. Então, o síndico aqui em Sorocaba não paga internet, né, gente? Então, todo síndico vai ganhar Globoplay e 200 mega. E ele, enfim, inventar um programa de relacionamento com síndicos. A gente fez com um provedor, veio um case, né? A gente fez com um provedor, nosso cliente, uma ação que dentro dos condomínios, ele está executando ainda, né? Ele fez em 2 condomínios, mas ele botou um golzinho lá, ele comprou uma camisa, acho que do Flamengo, e só para representar. Então, todo mundo do condomínio que fechasse, se fizesse o gol, ganha um voucherzinho, ele vai sortear a camisa, na verdade, de um time que é representada por um voucher da Centauro. Então, você imagina, num condomínio, o filho foi lá, fez o gol, o pai assinou. Aí o amigo já escutou, ele vai falar, cara, vai chegar o amigo desse filho pro pai, ô pai, vamos lá pra gente bater, eu quero ganhar a camisa oficial. Eu quero, Premiere, pegou, entendeu? Então, assim, é de uma informação, a informação, o conhecimento é a faísca para sua evolução, para você buscar uma solução. Esse exemplo do condomínio, ele é muito bom. Porque imagina você tentar lá, imagina que você está numa grande operadora, qualquer lugar do mundo, você vai tentar fazer um programa para condomínio. A complexidade que é isso. É muito difícil. Até num provedor regional já é difícil. E o provedor de pequeno porte, o cara pode ter ideia de manhã e depois do almoço já sair executando. Isso aí. E aí o condomínio é muita oportunidade que tem. Porque se você olhar hoje, né, o que é caro? A internet é cara? Caro, aí você paga R$500 de condomínio. E de onde vem a conta do condomínio? A principal coisa são as pessoas que estão trabalhando nas guaritas e fazendo a segurança. Segurança que pode ser automatizada de forma eletrônica e, reduzir pela metade. Ou seja, a internet sai de graça. Então, esse é um exemplo muito bom. Esse exemplo é muito bom. Então, assim, cara, passar mais rede... Não. Isso daí, Já foi. cara, tá muito limitado. E a gente pode olhar resultados de empresas que têm dados públicos, esse modelo tá exaurido. Então, assim, me preocupa muito isso daí. Até, novamente, em Olinda lá, eu estava falando do movimento da Oi, né? Comparando a Oi versus a Claro. Né? Porque ambas são empresas grandes, os números estão abertos. Você tem a Claro fazendo um trabalho muito bom, liderando a banda larga fixa, mesmo tendo algumas limitações tecnológicas. E a Oi, um desastre completo, né? Com todo respeito a todos os amigos meus que trabalham lá, tal, nossos, né? Mas, assim, de verdade, como empresa, não funcionou, né? E agora você tem provedores regionais, alguns nacionais, comprando a base de clientes desse cara, que é uma coisa extremamente sintomática. Porque a Oi, quando foi criada, ela foi criada para ser um bicho-papão e pegar todo mundo. E acontecendo justamente o contrário. Então, é muito louco esse movimento. Então, eu acho, fazer mais do mesmo, baixar preço, fazer investimento errado, leva para um caminho triste. Você não quer ir lá. Você não quer ir lá. Agora, fazer coisas diferentes dá trabalho. Você erra. Aí, até citando lá o coleguinha Fabrício Bloise do iFood, ele sempre fala isso, vamos errar bastante e errar rápido. Isso. Por quê? Porque é isso aí daí que vem a inovação. Não é que a gente acorda sendo gênio. A gente errou 20 vezes antes de criar as coisas que a gente fez que tiveram sucesso. E a gente, toda vez que a gente tem uma ideia nova e ela dá errado, a gente volta aqui, não volta para a prancheta. A gente tem que fazer 20 para acertar uma. E eu acho que esse exemplo do condomínio aqui é uma matadora. Eu tenho certeza que o Globoplay é uma matadora. Eu acho que, e aí fica até assim uma pergunta para vocês, a partir do B2B, também, dentro das operadoras, a gente sabe que é uma das áreas mais rentáveis. Até em banco, o exemplo que a gente estava falando, a área de B2B de banco é a mais rentável. Sim. Nenhum provedor ainda conseguiu quebrar isso de forma eficiente. Por que vocês acham, né, que a gente ainda não conseguiu entrar na B2B? Olha,
Eu vou arriscar aqui, como um leigo, acho que o Rupental vai dar a receita do bolo aí, mas assim, de bate-pronto, é um negócio diferente, né? A forma de vender é diferente, o perfil do vendedor é diferente, a abordagem é diferente. Então, uma coisa é você vender para varejo, né? Então, a decisão de um CPF, a outra coisa é como funciona uma empresa, como uma empresa toma uma decisão, qual é a linguagem que você vai colocar no seu processo de venda, como é que você vai entender quais são as empresas que estão ali. O ciclo da venda para a empresa no B2B tende a ser mais alto, então não é aquela coisa do bate na porta, fechei a venda. Então você tem que ter um funil de venda, você tem que se relacionar. Eu acho que está muito nessa linha, assim, na forma da venda, assim, né? Só que, poxa, é outra coisa, né? Se o mercado estagnou, ou seja, agora a gente precisa achar suco dentro desse pomar aqui, né? Espremer essas laranjas, não tenha dúvida que é um outro foco fundamental para o provedor. Não, concordo contigo, é muito menos tecnologia. A tecnologia não é mais o problema para o B2B. E aí, pegando o gancho do que a gente falou, do exemplo que a gente vai conectar com isso aqui, das casas, né? Que uma das perguntas, em países maduros, né, que todo mundo tem banda larga na sua casa, como é que cresce? Né? Lá na Suíça, na Áustria. Aí, quando a gente começou a analisar, assim, a demanda de banda larga fixa cresce. Quando tem grandes ações de habitacionais, cresce prédio, cresce casa. E uma das grandes coisas que cresceu na pandemia, por que pareça, são essas moradias temporárias tipo Airbnb. Que todo mundo construiu vários Airbnbs. Tem cidades no interior de São Paulo, essa tem uma estatística. Ela são 5 mil pessoas, moradores, e ela tem agora, nesse exato momento, 5 mil casas. Que loucura. Ela na Serra, a maioria é Airbnb. Então, assim, Airbnb precisa de internet. São os Airbnbs instagramáveis. Exatamente. Não tenho dúvida. Desculpa te Eu gosto de ir pros interior nos Airbnb, eu fico. Eu tive um insight agora, tá? A gente tem lá na empresa uma plataforma de uma agência de turismo que todos os funcionários compram, tem que reservar o hotel por ali. Cara, chegou num ponto que os IBs começaram a custar R$500. E aí você pega São Paulo, essa leva de prédios com 18 metros quadrados, 20 metros quadrados. Cara, hoje você consegue se hospedar em São Paulo num lugar top por R$200. Sim. Então, aí o que acontece? Eu vou chegando no B2B. Quando olho essa discussão no mercado brasileiro, quantos acessos de banda larga fixa tem no Brasil? Oficialmente está em 49. Aí você olha lá, que saiu TIC, domicílios, PNAD, ele estica para 59. Eu chutaria mais 60 que 50. Assim, a gente imagina, em algumas contas que a gente fez, que estaria variando entre 55 e 56 milhões. Que é 7 milhões a mais do que tem hoje. É representativo. Se você pegar isso aqui, comparando lá que a gente falou de casas, domicílios disponíveis, se olhar antes da pandemia, metade dos domicílios fixos no Brasil não tinha internet. Hoje já está 70 e poucos %. Então, assim, já não tem tanto espaço. E para o B2B é natural. Por quê? Grande parte desses provedores, eles sempre foram focados no B2C porque é a demanda rápida. É aquilo ali. É fácil. E ir para o B2B é um dos caminhos de monetizar e gerar mais receita, porque não é tecnologia. A gente sabe, a tecnologia é a mesma. Muda ali, lá, mas aí é o investimento em marketing, estrutura, pessoas, treinamento. É muito mais isso do que qualquer outra coisa. Então, se pegar um provedor e ele investir em uma equipe qualificada, em treinar para o mercado B2B, num marketing, ele vai performar bem. Vai performar muito bem, né? Claro, ele vai começar naquela coisa do pequeno, na padaria, naquilo ali, e já o ticket já é diferente, para depois ir numa grande empresa. É melhor fazer isso e vender o acesso para a padaria por R$200 do que por 70 ou por 80. Isso, Ter exatamente. 50 O problema pessoas conectadas ali, né? É que o cara, ele acaba vendendo plano residencial para as empresas, para todo mundo, né? Até para uma grande empresa que poderia estar pagando uma grana, ele não... O Rafa falou e o Fábio também falaram, é o marketing. É como vender. É por quê, né? Qual que é o diferencial competitivo? Então, por isso que... E esse é um trabalho, isso é muito legal, né? Os provedores iniciaram a carreira no Brasil hoje sem ter acesso à informação. Cara, não tinha, ele via grande com milhões e milhões de marketing, foi na raça. Hoje esse conteúdo, o próprio conteúdo que vocês criam, um lado mais técnico, de mercado, está mais acessível. Por isso que eu sempre bato na tecla, achar os parceiros corretos para ajudar a construir isso. Cara,
O provedor tem rede na cidade, tem rede em toda a cidade. Ele pode ter toda a padaria, a empresa a mecânica, todos os lugares. Ele não precisa vender pelo mesmo preço do cara que é domicílio. Ah, Pedal, você está falando que ele vai vender mais caro só por empresa? Não, ele vai criar o diferencial. Atendimento, SLA. Firewall, segurança. Então, ele cria isso. Já vai gerando um dinheirinho a mais. Então, eu acho que é natural, né? Esse investimento de, ok, já que eu não estou vendendo mais tanta fibra e eu não quero vender, eu quero se manter, ó, vou no B2C, vou lá naquele serviço, cuidar na casa do cliente. Minha segunda alma aqui, eu vou lá para o B2B, né? Acho que é totalmente natural, né? E mesmo assim, vai ter sempre alguém batendo na sua porta, né? Mas aí você já está um pouco mais blindado, né? Sim. Eu arriscaria dizer que se um empresário ele faz B2C, estou falando de modo generalizado, a chance dele ter sucesso no B2B é muito grande. Porque a operação B2B tende a ser, salve quesitos técnicos e tal, mas tende a ser um pouco mais fácil. Não o contrário, se o cara é muito forte no B2B, porque o B2C é uma guerra, uma seara, então você consegue ter uma operação. Pô, o B2B você tem acesso a bases de dados, você vai nas associações comerciais da cidade, você tem o mailing, você consegue hoje montar uma operação digital, você não precisa sair batendo na porta de todo mundo, você monta um cara que fica ligando o dia inteiro, oferecendo esse diferencial, marcando reunião para outro, que vai lá e fecha o contrato, e as pessoas, você não precisa nem mais levar contrato para assinar, porque você assina lá, digital. Então, assim, eu diria que é mais fácil e menos custoso você acessar o cliente B2B do que B2C. B2C você tem que botar lá um Google, Facebook, e tal, você vai gastar um caminhão de dinheiro para começar a falar com as pessoas. Os meus amigos que trabalham no corporativo aí de operadora estão, nesse momento, desconectando de mim no LinkedIn e me xingando. Mas, assim, de verdade, pela minha experiência em operadora, tal, nos projetos que eu fiz, tal, é muito mais potente, né, a pegada de B2B. A operadora é super estruturada para isso, tal. Teve ano aí que uma das operadoras foi uma das maiores revendas de Apple no Brasil. Né? Porque associa também com alocação de equipamentos, tal. São grandes contratos, é um volume realmente muito alto. Mas os caras sabem fazer, né? E aí eu concordo que é muito menos um tema de tecnologia, assim, no sentido de que as tecnologias estão disponíveis. Claro que se ele escolher o melhor fabricante é melhor, mais fácil. Igual o outro podcast que a gente falou. Mas sem precisar repetir, as tecnologias estão disponíveis. E é muito mais um tema de processo e de divisão, né? Onde gastar minha energia, eu como empreendedor, onde eu vou. Porque a gente pode fazer 1000 coisas, né? Ele pode comprar um barco, investir no agro, ou fazer um B2B. Então, eu acho que a gente pode fazer esses conteúdos aí juntos, tipo, para dar um norte pro cara, conteúdo aberto mesmo, para ensinar. Olha, esse aqui é o case, né? Num banco funciona assim, numa empresa que vende água funciona assim, tal. Porque isso, algumas pessoas vão falar, caramba, esse negócio eu posso aplicar aqui e tal, e dar a próxima etapa. Né? E pode começar pelo simples, né? Eu brinco muito, né? Acho que a primeira fase sempre do B2B são as coisas menores, né? Todo mundo quer atender aquela indústria que vai gerar um ticket super alto, mas ela é mais complexa, ela é que vai te exigir mais. Sim. Eu lembro de uma época que uma primeira operadora lançou um plano de internet para bar. O que ele fez? Tinha um Wi-Fi, tinha um hotspot, conectava, fazia... Ele sabia a experiência do cara que estava lá. É simples, né? E hoje tem vários provedores que fazem isso, às vezes nem monetizam, né? A gente discutiu um plano de internet para bar. É um exemplo, né? A gente falou sobre isso para colocar um plano ali com o Premiere junto, por exemplo. Porque, assim, o Premiere é caro. O Premiere custa R$50 por mês. Pô, 2 cervejas. Por um bar não é. Né? O bar Então, eu acho muito relevante esse tipo de produtinho. A gente pode dar uma calibrada aí. Exato. Óbvio que vão ser exemplos. Né? Que quem vai executar mesmo é o cara que tá ali na ponta e tal. O ponto extra de Wi-Fi, cobrar por isso eu acho genial. Tipo, isso aí eu falo assim, cara, parabéns por essa ideia. Porque essa ideia, ela resolve o problema do cliente e, ao mesmo tempo, gera uma receita extra. Então, é muito bom. E a partir daí, eu acho que tem um monte de outras coisas que a gente pode provocar, né? Para sair do lugar comum
e assim, trazer um pouco o cara para nossa realidade. Porque se a gente fica aqui sentado em berço esplêndido, nossa, já atendi um monte de cliente, trabalho com as melhores marcas, não preciso fazer nada. Cara, a verdade é que não vou chegar nem até o final do ano. É isso. E tem uma coisa também que me veio na cabeça aqui também, às vezes apostar em talento, sabe? Que às vezes a gente que é empresário pequeno, eu pelo menos demorei para entender isso. Sempre fui um cara muito mão na massa, assim, então... pô, você não contrata caras para ganharem, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, é o próprio provedor quem tá lá. Então, pô, vou entrar no mercado B2B. Às vezes, cara, pegar um cara que já faz isso na cidade, não necessariamente em telecom, ele faz na companhia de água, tem um talento e conhece, tem um relacionamento com as empresas, ele trabalha, sei lá, em N setores. Pegar um cara desse e falar, não, eu vou apostar nesse cara, então eu vou pagar para ele, quanto que ele quer ganhar? 10 mil por mês, mais a comissão para ganhar 20 mil por mês? Pô, esse é o Prolabore que eu tiro aqui. Eu vou apostar nesse cara. Isso, o que significa apostar? Significa que eu vou ter que fechar os olhos e depositar lá os 10, 20 mil por mês e eu vou apostar um ano nele. Então, eu estou tirando 240 mil reais aqui na conta. Pô, mas o plano B2B que eu tenho é capaz... Pô, dá para eu ganhar mais de 1 milhão. Então, assim... E não quer dizer que você vai gastar, porque aí é dia a dia. Então, você vai vendo a evolução desse cara, você vai vendo mês a mês o que está acontecendo. Então, mas é uma decisão de coragem, às vezes, para um provedor, em falar, cara, talvez eu não seja o melhor cara para fazer isso, e talvez eu preciso pensar aqui no meu B2C, na minha galera, botar Globoplay, pensar nisso, mas eu vou trazer um outro talento aqui para ir em direção ao B2B. Seja um sócio, seja um variável, né? Ter uma estrutura, né, adequada para você ter outras pessoas, porque, pô, ninguém sozinho tem as melhores ideias, né? Sim. E conectando com o tema, isso eu vivi na pele, né? Porque assim, eu lembro num provedor que eu estava lá no início da minha carreira, área de engenharia, loucura, né? Operação, você não tem tempo para nada. E uma das minhas missões é buscar novas tecnologias. Dava tempo? Não tem tempo. Não tem. Impossível, né? Impossível. Então, por isso, acho que, conectado com isso, né? Talento e inovação, o provedor dedicar tempo exclusivo, seja pessoa, parte, estrutura, para olhar para fora e para o mercado é muito importante. A gente falou muito sobre na última live que a gente fez aqui, né, junto, falando do equity e tal. A Huawei tem agora uma linha que está entrando nessa parte. A gente fez uma outra live debatendo muito isso e tal, porque quando você faz a decisão de tecnologia errada, aí estraga toda a estratégia, né? Porque começa a dar dor de cabeça, começa a dar manutenção. Então, acho que uma das razões do sucesso e aí não só a Huawei, tem outros fabricantes que fizeram um GPON muito eficiente. Sim. O GPON, assim, é uma tecnologia surreal, né? Sim. E aí permitiu, desde 2016, mais ou menos, o preço da fibra caiu muito, aí o negócio... Aí você monta redes, porque as redes existiam antes, mas, cara, era uma rede que era o cabo de rede passado em cima do poste, era um famoso PACPON. Aí caiu um raio, o cara tinha já um ataque ali de ansiedade só de ver que ia chover, entendeu? Era muito complicado. Ou uma rede de rádio e tal. Eu vim da área de rádio, então, eu amo wireless. Mas, pô, de verdade, não tem comparação com a estabilidade que é ter uma fibra. Então, essas tecnologias permitiram essas empresas competir e o cara ficar tranquilo e tal. E eu acho que no B2B, nesse assunto que a gente está falando aqui, é a mesma coisa, né? Você não conseguiria ter um bom atendimento se você faz uma tecnologia, uma escolha errada, né? De parceiros, né? Tal. Porque aí você começa a dar assistência técnica, e aí vai irritar, porque aí vai tomar um tempo mental ali, um espaço mental gigante para o dono do provedor, e uma porrada de uma empresa é uma porrada diferente do que um cliente final. E aí o cara vai falar, não vou mais fazer esse negócio, isso aqui só tá me estressando. Então, acho que... E você pegou um ponto também, né? Eu acabo falando, como a gente falou no início, falo muito de banda larga, falo de 5G, NTN, até conectividade, né? E aí uma das grandes perguntas, todo mundo falava, mas o satélite lá vai substituir a fibra, a outra 5G não vai substituir, é complementar. E aqui, qual que é a oportunidade que o ISP tem em pequeno provedor, né? Porque hoje, por exemplo, quando olha para o B2B, o que o cara quer, ele quer disponibilidade. E a maior dificuldade que a gente tem hoje nesse mundão de fibra é diversidade de acesso. Sim. Quantas vezes cai um poste com as duas operadoras? O cara contratou. Ou qual a complexidade que o provedor tem para fazer
o mesmo provedor construir uma rede totalmente, é muito complexo. Então, e o que a gente vê no mercado acontecendo, por isso que a gente volta daquele tema das parcerias, o provedor pode estar entregando seu acesso de fibra, ele pode estar contratando, fazendo um negócio junto com uma internet satélite, e ele está vendendo serviço de fazer gestão. Cara, se monetiza. Então, não é um concorrente, é um aliado. Mesma coisa para o 5G. Porque, no final do dia, a grande operadora ela vai ter uma grande complexidade para chegar nesse cara do B2B pequeno. Ele não vai fazer isso. O cara vai poder fazer. Então, por isso que eu falo, você falou muito bem, né, sobre olhar para o mercado, treinar, ter as pessoas. Tem muita oportunidade, né? E a tecnologia ela é muito mais aliada do que inimiga. É só tentar encaixar ela, né? Que é a preocupação de, não, a Starlink hoje vai roubar o mercado de todo mundo. Está pegando. Não, na verdade, assim, hoje a Starlink está ocupando um lugar que ninguém tinha, não tinha ninguém. Sim, talvez machucou um pouco quem fazia rural e tal. Isso, mas beleza, muito pouco, mas olhando o mercado, aí, né? Ok, mas no contexto total, pô, loucura, né? É que as pessoas se emocionam. Toda vez, o Elon Musk, ele traz sempre uma coisa, né? Geralmente nos meus conteúdos, tal, raramente alguém fica nervoso comigo nos meus conteúdos. Mas uma vez lá que eu fiz um comentário sobre o Elon Musk, começou a gerar emoções fortíssimas ali e tal. Sim. Então, o Elon Musk ele tem essa capacidade, né, de trazer as emoções das pessoas. Mas, assim, puxando para a tecnologia, né, uma coisa que eu gosto de falar, SD-WAN. Então, você está falando, não necessariamente, né, o 5G ou uma outra operadora dentro da mesma caixinha ali vai ser seu concorrente. Só que os provedores, em geral, não gostam de SD-WAN. A galera rejeita total, porque ele acha que você está convidando o concorrente para competir preço ali no link. Não precisa ser desse jeito. Exato. A gente fez um case muito legal com um cara no Piauí, que ele tinha uma rede de posto de gasolina. Pô, não pode parar de faturar. Então, tinha fibra normal, fazer o atendimento ali normal daquela rede. Só que, cara, tipo, interior do Piauí, um caminhão pode bater no poste e ter um rompimento de fibra. E aí, você vai parar de faturar o seu posto de gasolina? Não pode parar de faturar o posto de gasolina. Então, ele colocou lá o SD-WAN, tinha um dongonzinho 5G ou 4G, não importa, para poder fazer uma diversidade de rede. É o ideal? Não é, mas naquele momento ali e tal, não, em nenhum momento parou de faturar. O satélite é a mesma coisa. Né? E o 5G, acho que é até bom, assim, talvez um pouco tudo que a gente erra para menos no marketing da banda larga fixa, o 5G ele erra para mais, né? Então, o pessoal exagera muito na capacidade dessa rede. A rede é fabulosa, eu adoro, mas não é também uma panaceia, não existe. Né? As tecnologias são complementares, né? Então, acho que o 5G tinha muito dinheiro ali para se posicionar, tal, se posicionou, todo mundo sabe hoje o que é o 5G, até meu filho de 9 anos sabe o que é o 5G, e ele é muito bom, e ele pode ser super aliado para a banda larga fixa, como é de verdade, né? Nosso uso mostra isso. Uhum. Você pode ter ali um MVNO, né? Uma parceria, enfim. Eu não acho que é o caso do provedor ir lá e fazer a sua própria rede. Acho que isso aí é puxado. Uhum. Mas você ter as parcerias, acho que é total válido. Ele bota o valor no serviço. Exato. Que é o cara vai ter o cliente, vai ter o billing, vai ter o relacionamento, vai ter o suporte. E aí, beleza. Você vai ter mais uma outra rede ali. Não deu certo, essa aqui vai cair. Vai ter um fallback, né? Um backup, né? Para outra rede, né? Foca na fibra, né? Foca na fibra. Fibra é o carro-chefe. Pô, a gente tá falando aqui de muitas estratégias. Eu tô só aprendendo, cara. Esse conteúdo vai bombar, hein? Só recebendo essa aula aqui. Os cortes, então, só recebendo essa aula aqui de vocês. Eu costumo muito fazer o papel do provedor de internet aqui, né? Quando eu tô sentado, né? Então, já entendi que a movimentação do mercado agora, cara, de repente eu fidelizar o meu assinante final, porque hoje eu só tô levando internet para ele, cobrando 80, 100 reais ali por 500 mega e só. E eu conheço muitos provedores de internet que estão só nisso, mas muitos mesmo. E eu já visitei provedor que tem planos de 250 reais, com telefonia e câmera. Um abraço, amigos aí da GTEC Net, clientes de vocês também. Sim. Lá do Goiânia. E gente vendendo só internet. E ele falou, cara, foi difícil, não foi fácil para mim. Principalmente quando eu comecei com ponto extra de Wi-Fi. Não foi fácil, mas quando eu, de fato, eu falei, não, eu vou vender. E colocou a cultura lá e hoje ele vende tranquilo, sabe a abordagem, tudo isso.
Beleza, ele se esforçou e fez. Cara, mas tem muita gente aí que não vou dizer, não tem acesso à informação porque tá tudo na internet, né, cara? Então, tem nem mais desculpa pra você. Mas tem algum gapzinho que vocês podem... eu ia defender os caras aqui, mas não tem mais nem como. Tá tudo aí na Mas internet. é difícil você peneirar a coisa, entendeu? Mas justamente porque tem muita coisa que é difícil você diferenciar o conteúdo que realmente é bom do que a perda do meu tempo. Então, essa seleção é difícil. E Por isso tempo, que né? semana que vem o Fábio vai começar. Vou fazer um treinamento. Semana que vem. Vou fazer o treinamento. Você vai conseguir melhorar o marketing do seu provedor, vai conseguir melhorar a sua precificação. Nosso amigo aqui vai fazer o papel do provedor e a gente vai colocar na prática. Como, cara? Então, de repente tem um gapzinho. Eu sei que tem a FIA, né? Que o provedor pode fazer esse treinamento lá com eles e tal. Isso envolve também um pouco... porque o cara ele tem que sair fora da caixa, né? Muitos donos de provedores vocês conhecem. Por muitas das vezes é um pessoal de mais idade, acaba sendo um pessoal mais fechado. Eu conheço muitos donos que nem tem Instagram, não tem Facebook, mal tem WhatsApp, mas ele tem a rede dele. Então, como é que esse cara vai vender, né? Então, esse cara ele tem que começar a pensar fora da caixa. Como que esse cara começa a pensar fora da caixa se ele... Cara, ele sai 7 horas da manhã, vai para a empresa, passa o dia inteiro lá olhando para uma tela, para uns números, volta para casa dele, toma um banho, coloca no jornal, vai dormir, no outro dia a mesma coisa. Hoje a gente tem 4 principais programas de gestão e educação, tá? Então, só um parênteses, né? Tempo. Eu acho que tempo, as pessoas não têm tempo hoje. Cara, o provedor é pai de família, não sei, nós somos pais de família aqui. Então, só a quantidade de Pix que eu tenho que fazer do dia 1 ao dia 10 é inimaginável. O tempo todo, fulana faz um Pix para não sei quem, faz um Pix para não quem assado. Aí um filho tem um problema na escola, aí a pessoa da empresa tá com um problema, aí sai uma briga na área de vendas. Então, assim, você ser dono de uma empresa e o provedor é esse dono mão na massa, sozinho, empreendedor. Pô, o cara não tem tempo mesmo de ficar na internet pesquisando. Então, a gente ajuda, a gente sabe dessa dor, então a gente está focado nessa dor também. Então, temos o FIA, que eu acho que hoje o único Fast MBA, que eu digo assim, em 4 meses, você vai aprender sobre gestão, digitalização, RH, segmentação de base, enfim. Só que muito além na FIA, que é uma das principais escolas de negócios do Brasil, com professores que não são acadêmicos, são caras de mercado e que oxigenam a cabeça dos provedores. A gente já formou mais de 100 provedores vindo de outros setores, então isso é muito bom. E muito além disso, são 30 empresários juntos na mesma sala, de diversos tamanhos, de diversas regiões do Brasil, trocando ideia. Isso tem um poder exponencial, assim, uma riqueza, e depois a gente permanece num grupo de WhatsApp em que essa troca fica perpétua. Então, assim, é uma troca muito legal. Pô, eu sou, de novo, suspeito para falar. Eu adoro. A gente vai começar uma próxima turma agora em julho, tá? Quem quiser saber mais, entre em contato com a gente no Select Hub. O segundo programa é de vendas digitais. Então, o que a gente falou desse funil do B2B, como montar uma área de SDRs, closers, como vender digitalmente, tem o Select Sales, tá? Então, também já fizemos e aplicamos para mais de 30 provedores no último ano. Temos uma parte mais de liderança, formação de liderança. Então, às vezes a gente tem que parar. Eu fiz o programa de liderança. Pô, você tem que parar um pouco para pensar. Quem é você como líder? Você é um cara grosseiro? Você é um cara que sabe escutar as pessoas? Faz bem você se autoavaliar. Então, é um programa muito legal. E temos o Technical Device, que daí é um programa técnico com o nosso amigo Luiz. Então, você pode, desde o básico, ensinar a sua equipe lá o que é uma rede, até módulos focados só em OLT, só em roteador de borda, só em ONU. Enfim, e a gente busca sempre alguma coisa nova no quesito gestão e educação. E, além disso, todo provedor que assina contrato do Select Hub tem um sucesso do cliente, e quando ele faz o onboarding com a gente, que é integração do Globoplay com RP, a gente tem integração com os principais, com quase todos os RPs do mercado, mas mais do que isso, a gente dá um treinamento.
Então, a gente treina a equipe de operações, a gente treina a equipe de vendas e marketing e ensina os caras como que eu vou combar isso aqui. Para que o Premiere, o Telecine, é para qual público? Como é que você vai ativar isso? Então, a gente dá toda a munição para que ele possa aplicar e executar o que a gente está vendendo para ele. Tem uma coisa que a gente descobriu com essa galera de vendas. A gente tem uma equipe de vendas grande na Celete, né? Então, algum tempo atrás, a gente implementou um ranking diário. Então, todo dia sai ali internamente o nosso ranking e tal. Então, o cara de vendas, né? Eu, Rafa, tá? A gente são pessoas competitivas por natureza. A gente o vendedor quer mostrar que ele é o cara. E aí a gente começou a implementar isso agora no nível do provedor. Então, tipo, o Rafa bolou umas campanhas. Então, a gente tem a campanha dentro do provedor e a campanha entre provedores, competindo para ver quem ativa mais plano, ativa os melhores planos, tal, e tipo, aí vai ali num combate até chegar no final top 3, e aí ganha moto, ganha iPhone, ganha PlayStation, ganha viagem. Tipo, é um negócio que funciona pra caramba. Também, novamente, ninguém, né, a gente sabe que esses programas funcionam de outras áreas, né, de outros tipos de empresas, a gente implementou isso. Uma das campanhas aí de telecine que a gente tá fazendo tá rampando os números absurdos, e o provedor não tem que fazer nada, ele só tem que estar no hub, né? Porque a gente está tentando fazer o quê? Aprendendo coisas, a gente vê que funciona, a gente vai e faz esse feedback ali pro cara, entendeu? Aí o cara fala, pô, eu nem sabia, o cara descobriu uma coisa lá no Maranhão, a gente implementou aqui e o cara tá fazendo, entendeu? E isso é muito legal, isso é uma troca que acontece em tempo real aqui com essa galera do CS aí, que é a equipe que fica ali, cada um tem uma carteirinha e fica mexendo com ela. O mesmo networking, eu falei, o poder de estar 30 empresários juntos no FIA, no final, com a equipe, a Celete hoje atende em torno de 5.000 provedores no Brasil. Então, tem tanta informação, tanto conhecimento ali, né, que todas essas equipes têm, e a gente estimula essa troca, e essa troca também é poderosa, poderosíssima, para a gente e para os provedores que estão com a gente. Eu vou pegar o gancho, acho que vocês comentaram muito bem, né, sobre o cara que é o dono do provedor e não tem tempo para olhar para o mundo, né? Acho que vocês resumiram a primeira parte que tu ia falar aqui muito bem, que é, primeiro o cara tem que procurar e se aproximar de parceiros que levem inovação. Assim, se o dono do provedor está do lado de alguém que ele quer só comprar, vender, preço, etc., ele vai estar muito longe do mercado. Então, quando você está próximo de um cara que, além de vender, ele quer te provocar inovação, é o teu parceiro ideal, né? E existe uma grande diferença, né? Acho que isso é uma mensagem número 1 para o dono do provedor. Procure esses parceiros, né? No final do dia, preço é importante, mas nem tudo é. E o segundo, acho que a grande provocação não é nem para o dono do provedor, é para a galera que está embaixo, porque a inovação não vem só de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Então, trazer essas inovações, fazer essas provocações, a gente sabe como é difícil, né? Às vezes, eu já tive no dia de levar alguma coisa, é muito importante, porque o cara que é empresário, ele está lá, mas esse conjunto de ter o parceiro ideal que provoque, e as pessoas, as equipes no provedor provocarem a inovação, o mercado, eu acho que ajuda o dono a tomar alguma decisão e tá, né? Eu já tive... A equipe, né, muito importante. Eu já tive muita experiência que, principalmente no início da minha carreira, né, de provedor, que você não tem que importar porque é mais barato, você quer comprar, e você só olhava preço. Né? E aí, quando eu olhava, eu não tinha parceiro, eu estava comprando preço. E depois que eu passei a ter um parceiro que me dava suporte, apoio, falava, etc., aquele terminho do preço já não era tanta diferença. Né? Então, isso existe muito no mercado hoje, tá? Eu brinco muito, eu vejo agora do outro lado da mesa, o provedor, ele quer comprar por preço, só preço, pronto. E aí? Tá, você tá alocando tempo, tem um parceiro legal? Então, eu acho que essa provocação, ela é importante, tem que ser feita. Né? Não, e agora eu vou sacanear você, porque você é gaúcho e ainda do interior. Que eu saiba, assim, vamos lá, vendedores da Celete, quem é o público mais difícil de vender? Verdade, hein? Todo mundo fala, hein? Cara, é muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Eu já tive várias experiências no interior, morei em Santa Maria. Cara, é difícil pra caramba. Então, que legal que você tá falando isso. É um salve aí pros vendedores da Celete, que passam uns belos perrengues aí. Mas isso é muito curioso, né? Uma das últimas experiências minhas foi numa empresa global, né? 60 países. Como a gente falou, né? Como a Apple tem crachá, a empresa que eu estava tem crachá, você mostra, etc. Mas quando a gente ia principalmente para os interiores do Brasil, algumas regiões, o Rio Grande do Sul é um dos exemplos,
por incrível que pareça, você tem uma valorização maior para os parceiros locais. E é pela proximidade. Né? Então, esse a gente tem, por isso que é o Brasil de vários Brasis, né? Como a gente fala, né? Cultura e diferença, tem que estar muita proximidade, né? E por isso que o provedor está lá, ele sabe falar a língua, né? Sabe falar cultura e etc. Cara, mas é um desafio que todo mundo tem no Brasil, né? Por isso que eu falo que o Brasil é um país maravilhoso e ele é único, né? É top. Só quem já foi pro Parazão aí comer um tacacá nos eventos da vida sabe como é que é, né? Manaus, vai participar, vai visitar os... Farinha amarela lá do Nossa, Pará. um açaizão ali. Nossa, aquela farinha de polvilho, de mandioca. Cara, Aí vai lá pro sul comer uma costela só no chão. nossa, tem coisa maravilhosa. Manaus, Tambaqui. Bate. Eu fico impressionado com essa... e é justamente isso, né? E vocês, assim, como atuam... A gente tá falando do provedor regional, né? E já vocês não, vocês já atuam para todo o Brasil, né? Então, acho que acaba sendo até um pouco mais difícil para vocês e por isso que vocês têm muito expertise para falar e para ensinar, porque vocês conhecem um pouco também de cada cultura, né, meu? De cada estado do Brasil que a gente tem, porque de fato muda. No Nordeste, Norte, Nordeste, a gente tem aquela galera de fato mais colorosa, que grita você já do outro lado da rua. Já no Sul, não, é aquela coisa que acaba sendo um pouco mais formal, né? Pessoal aqui de São Paulo, cara, o pessoal vai fazer evento em São Paulo, eu falo, paulista não sai. É difícil o pessoal sair aqui. Não, marca um churrasco, vou ver se eu vou. Né? Então, poder absorver um pouco dessa expertise aqui é única, né? Principalmente aí para os provedores também que estão nos acompanhando, né, turma? Então, cara, acessem os canais, claro, da Select, vão estar todos na descrição do vídeo, e também do Rupentel, né? Vamos deixar o LinkedIn dele aqui para vocês na descrição, para vocês poderem acompanhar, cara, e aprender, porque a informação tá aí. Como o Fábio falou, pô, tem muita coisa, mas tem que saber filtrar, então já vai ter muita coisa filtrada para vocês aqui na descrição desse vídeo também, né? Pô, Rupentel, eu queria colocar mais informações da sua empresa também aqui na descrição do vídeo, se você permitir para o pessoal entrar em contato com você, conhecer ainda mais do seu trabalho, né? Igual a gente tem provedores de todos os tamanhos aqui que nos acompanham. Desde o cara que está começando, um cara que já é um pouco maior, provedores grandes que se inspiram num equipamento que a gente mostra, num produto que a gente mostra, ou até mesmo num serviço. E eu queria deixar uma mensagem que eu construí um projeto aqui na minha empresa que a gente chama de Telco Day. Né? O que é esse Telco Day? Ele é um projeto gratuito, não tem nada. É uma tarde de um workshop, geralmente 2 horas, que eu acabo falando sobre mercado. Eu já fiz com alguns provedores, etc. É uma foto do mercado do Brasil, de banda larga, o que está acontecendo no mercado e no mundo. É um pouco do que a gente falou aqui com números, etc. Esse depois a gente pode botar no link até, é um projeto que eu faço gratuitamente, não tem custo. E a gente vai alocar umas 2 horas desse SP, da equipe, para falar o que está acontecendo. São perguntas e respostas, né? Que às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar de uma forma tão específica. Depois a gente compartilha isso aqui, me coloca à disposição, uma coisa que eu já venho fazendo e, de repente, esse canal que pode amplificar aí para todo mundo. Pô, com certeza. E eu gostaria, gente, assim, eu sei que o nosso tempo acaba ficando um pouco apertado, né? E eu quero deixar para vocês esse espaço para vocês virem mais vezes até, né? Opa! A gente vir fazer esse bate-papo, fazer um mesclado aí também, sempre tá participando. Próxima vez já vai ter outro mic aqui pra gente ter esse bate-papo mais top. E agradecer também a disponibilidade de cada um de vocês, pô, de se deslocar de longe pra gente vir fazer esse bate-papo aqui de verdade. Fábio não veio do Rio, mas veio lá de Campinas, né, Fábio? Sim. Eu vou aproveitar, a gente tá já finalmente aí com o combate. Quando o Rafa fizer o combate, a gente volta aqui. Aí promove uma luta. Não vai dar pra trazer o Popó. O Atan contra a Fábio. Eu tô pensando, agora que a gente tá nessa pegada mais fitness, eu tô pensando em desafiar o Popó, entendeu? O pessoal do mercado vai gostar, vai promover a marca. Então acho que eu tô pensando seriamente. Popó, você vai ver agora. Então a gente vem aqui para falar de combate, a gente pode fazer um podcast desse, acho que vai ser super legal. E, claro, já convidar a galera para a Brint, né? Todos nós aqui estamos expondo na Brint, então acho que vai a chamada, né, que já é
daqui a 10 dias, né? Já tá aí, né? Eu agradeço muito, pô, é sempre um prazer estar aqui, então sempre que você me chamar eu vou vir, porque, cara, que eu me sinto em casa mesmo, Obrigado, fora que vocês bom. recebem a gente aqui, o cafezinho, a água, eu ouvi dizer que agora tem até um happy hour aqui. Vai ter. Então, mas, pô, além de estar entre amigos, Thaleson, o que eu queria te falar é que você é uma potência, cara. Você é um cara que criou algo grandioso dentro do mercado de telecom. Então, você é uma voz, você tem conteúdo, a gente acompanha você. Então, pô, cara, você é a grande estrela aqui, é por isso que a gente vem. E não é só pelo seu conteúdo, pela sua pessoa. Você é um cara sensacional, prazer sempre estar com você e te encontrar nas feiras e Brasilzões da vida. Obrigado. E só queria deixar um recado aqui, assim, ó, você que não tem Globoplay ainda, não espera, cara. A Claro tá botando o Globoplay para todos os clientes deles, isso é só um exemplo, tá? Liga pra gente, não custa nada ouvir a nossa solução. Todos os meses a gente sorteia um PlayStation para todos os contratos que são assinados. Agora na Brint a gente vai ter mais novidade ainda, tá? Então passa lá no nosso stand, nossa equipe está preparada para mostrar para você como é que você vai gerar valor com o Select Hub. E use e abuse dos nossos programas de educação, que foi tudo que a gente falou aqui, informação. Espero você lá na FIA com a gente em julho, tá? São 30 vagas, já tem 21 vagas preenchidas, tem só mais 9 vagas. Cara, não custa nada, é um investimento que não faz nem coceira, qualquer provedor do Brasil pode fazer. Então, obrigado e espero todo mundo lá na Brint. Com certeza. Vai estar na Brint também, Pentel? Vou palestrar lá Que esse maravilha. ano. Vou estar lá, a gente vai se encontrar de novo também. Com certeza. A gente toma um chopp lá na Celeste com também, certeza. lá, né? Fazer o happy hour lá. Junto com vocês aqui também, né, turma? Então, ó, já tem 21 pessoas, né? Já. Então aproveita, corre. Os próximos aí vão ser vocês, viu? E a gente se encontra também na Brint, pessoal. Poxa, Fábio, queria agradecer, cara, mais uma vez aí a presença de vocês, né? O pessoal que não viu o nosso outro conteúdo falando sobre o eKit, assistam, que tá bem legal. A gente falando de uma nova solução para vocês. A gente deu uma pincelada aqui, mas a gente fez um conteúdo inteiro só falando sobre o eKit, né? Já disponível aqui no nosso canal do YouTube. Tem até um cortezinho lá no nosso Instagram. Confere lá também. E obrigado, Rafa, mais uma vez, né? Sempre um prazer ter você aqui também, de verdade. O Rupentel também é um prazer conhecer você, cara. A Loucos aqui tá sempre de portas abertas para vocês, viu? De verdade. Alguém quer dar um recado final? Eu acho que só agradecer, né? Acho que o Rafa falou, pô, é sempre muito bom estar com você. A gente fica feliz de estar aqui. Pô, papo longo, 3 horas aqui conversando, felizão. E aí a gente podia ficar mais ainda. Vai mesmo. Então, muito obrigado, parabéns. Segue aí, como sempre. Né? E como eu sempre digo, vem pra Select, né? Vem pra Select. Ó, comentem aí o que vocês querem que a gente fale aí no próximo bate-papo aqui, reunir essa Liga da Justiça aqui. Qual é o próximo tema? Que às vezes o pessoal quer saber, pô, vocês podiam falar disso daqui, não é verdade? Se tiver sugestões aí pra essa ideia que surgiu do curso de precificação, do curso de marketing, pode colocar aí nos comentários, manda pro Loucos, que eu incluo lá. A gente tenta trazer aí, tem muita coisa que surgiu para mim, que eu falei assim, pô, agora é o momento certo de falar isso pro mercado, então aceito total qualquer comentário aí, qualquer pedido, né, de conteúdo a gente coloca. É mais um trabalhão, né, gravar uns vídeos, né? Vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas é pra vocês. Mas é bom. É bom. Galera, todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos deixar também o LinkedIn de todo mundo aqui na descrição, o site da Select também, tá? E obrigado você que acompanhou esse cast até aqui. Né, o Cast dos Loucos está disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple. Você vê que eu falo comendo as palavras, que o pessoal já sabe, né? Todo dia eu falo. Todas as plataformas de áudio, o Cast dos Loucos está disponível para vocês. Beijo, abraço no coração de cada um e até a próxima. Deixa na geralzona aí pra gente dar um tchau. Valeu, aqui. galera. Na geral aqui. Obrigado, viu, turma? Valeu. Valeu. Valeu.